Meu nome é Jenna Parker. Eu tinha 34 anos quando minha mãe transformou meu jantar de aniversário em uma execução pública. Não com faca, não com sangue, mas com uma caneta prateada, uma pasta lacrada e uma única frase que deixou claro o quanto eu valia para as pessoas sentadas naquela mesa. Assine Jenna, hoje à noite. A sala ficou tão silenciosa que eu conseguia ouvir o gelo quebrando dentro de um copo. Eu olhei para o documento na minha frente. Era grosso, cheio de termos legais e já tinha marcadores amarelos mostrando exatamente onde eu deveria assinar. Eu não tinha sido autorizada a ler. Não tinha sido autorizada a fazer perguntas. Só esperavam que eu obedecesse, sorrisse e fingisse que aquilo era amor. O que é isso? Eu perguntei. O rosto da minha mãe não mudou, mas a voz dela ficou baixa e cortante. Isso protege a família. Naquele momento, eu soube. Aquilo não me protegia. Eu estendi a mão para pegar a primeira página, mas ela bateu a palma em cima do papel. Não forte o suficiente para machucar, mas forte o suficiente para me humilhar na frente de todos. Você sempre foi difícil, ela disse. Sempre ingrata. Sempre achando que era mais inteligente que todo mundo. Eu olhei ao redor da mesa, esperando que alguém dissesse alguma coisa. Ninguém disse nada. Então ela se levantou, apontou para a porta da frente e gritou: "Saia!" Toda a família ficou do lado dela. Ninguém piscou. Ninguém me seguiu. E eu não chorei. Não implorei. Eu apenas peguei meu casaco, deixei meu bolo de aniversário intocado na mesa e saí pela porta sabendo uma coisa assustadora. Ela escolheu aquela noite porque achava que eu não tinha para onde ir. Antes de eu te contar o que ela disse depois e o que aconteceu quando eu saí, me diz uma coisa. Que horas são aí agora e de onde você está assistindo? Fico curiosa para saber até onde essa história vai chegar. Eu fiquei sentada no meu carro, do lado de fora dos portões, por exatamente 7 minutos. Eu sei disso porque fiquei olhando o relógio do painel mudar de 9h42 para 9h49, enquanto a casa atrás de mim brilhava como se nada tivesse acontecido. Pelas janelas, ainda dava para ver sombras se movendo na sala de jantar. Provavelmente estavam sussurrando. Talvez alguém tenha soltado uma risada nervosa. Talvez já estivessem limpando o bolo da mesa, apagando a minha presença como se fosse uma mancha. A Jenna de antes teria ido direto para um hotel e passado a noite inteira revivendo cada insulto até o amanhecer. A Jenna de antes teria mandado uma mensagem longa perguntando por que a própria mãe a odiava tanto. Mas a mulher sentada naquele carro tinha passado anos se preparando para uma noite que nunca quis acreditar que chegaria. Eu não era pobre. Eu não era fraca. E eu não era a filha confusa que eles achavam que podiam encurralar. Por 11 anos, eu trabalhei como avaliadora forense marítima. O tipo de especialista que seguradoras chamam quando iates somem, navios de carga pegam fogo, docas desabam e bilionários mentem sobre o valor dos próprios bens. Eu sabia rastrear propriedade por meio de empresas fantasmas. Eu sabia ler contratos feitos para prender pessoas. E 3 meses antes, eu tinha vendido minha participação minoritária em uma empresa de software de risco marítimo que eu ajudei a construir em segredo sob outro nome de holding. Minha família achava que eu tinha apenas um trabalho estranho de consultoria. Eles não faziam ideia de que meu pagamento tinha caído em custódia 2 dias antes do meu aniversário. E também não sabiam que o documento que minha mãe queria que eu assinasse não era uma surpresa de aniversário. Era uma emboscada financeira. Às 9h52, meu celular vibrou. Era um e-mail do advogado de fechamento da Havenvik Island Estate, uma ilha privada na costa do Maine com um castelo de pedra construído por um magnata do transporte marítimo nos anos 1920. Eu tinha visitado aquele lugar 6 semanas antes, com um perfil de comprador anônimo. Um pouco como investimento, um pouco como um desafio pessoal. A propriedade estava listada por 94 milhões de dólares, depois caiu para 87 milhões após uma oferta estrangeira que fracassou. Eu negociei com firmeza, paguei inspeções e mantive tudo em segredo porque eu queria um lugar no mundo que nunca tivesse pertencido minha mãe. O e-mail dizia: fundos verificados. O vendedor fará a transferência final amanhã às 8h30. Eu li essa frase 3 vezes e depois eu ri uma vez. Não porque era engraçado, mas porque o timing parecia cruel demais. Minha mãe tinha acabado de me expulsar de uma casa onde cada parede lembrava que eu era indesejada. Na manhã seguinte, eu seria dona de um castelo em uma ilha, completamente quitado, sem hipoteca, sem fundo familiar controlado por ela, sem precisar de permissão de ninguém. Naquela noite, eu não fui para um hotel.
Eu fui para um pequeno escritório que eu mantinha perto do porto. Abri um arquivo trancado e tirei cópias que eu tinha feito meses antes. Registros antigos de empresas, a certidão de óbito do meu pai, declarações financeiras da minha mãe e um envelope lacrado que o antigo assistente do meu pai tinha me enviado com um bilhete dizendo: abra isso somente quando sua mãe pedir para você assinar algo. Antes eu tinha medo demais para abrir. Minhas mãos tremiam quando eu rompi o lacre. Dentro havia um único pendrive, uma foto do meu pai me segurando quando eu era criança e uma frase escrita à mão que eu reconheci dos antigos cartões de aniversário. Jenna, se ela tentar tirar seu nome, seu trabalho ou sua herança, não negocie. Faça as contas, depois revele a verdade. Foi nesse momento que eu entendi. Minha mãe não me expulsou porque eu não tinha valor. Ela me expulsou porque eu era a última coisa entre ela e tudo que ela tinha roubado. Na manhã seguinte, eu usei o mesmo vestido preto do jantar de aniversário no fechamento. Não troquei de roupa porque eu queria me lembrar exatamente de quem eles acharam que tinham descartado. Aquele vestido ainda carregava o cheiro fraco de fumaça de velas, perfume caro e humilhação. Toda vez que eu olhava para as mangas do vestido, eu lembrava do dedo da minha mãe apontando para a porta. Toda vez que eu sentia o tecido na pele, eu ouvia o silêncio das pessoas que me viram sair sem dizer nada. Mas, em vez de me enfraquecer, isso me deixava mais focada. Às 8h17, eu entrei em uma sala de conferência de vidro com vista para o porto em Portland, Maine. O advogado do vendedor pareceu surpreso quando eu disse meu nome. As pessoas sempre esperavam alguém mais velho, mais frio, provavelmente um homem. Quando havia 87 milhões de dólares na mesa, ninguém esperava uma mulher sozinha, sem equipe, sem marido ao lado, sem representante da família e sem explicações nervosas. Eu coloquei meu documento de identificação na mesa, sentei e assinei cada página devagar, não de forma dramática, não tremendo, só com cuidado. Do mesmo jeito que eu aprendi a assinar relatórios que decidiam se uma empresa ia sobreviver ou quebrar. Às 8h46, a confirmação da transferência bancária chegou. Às 8h51, a escritura foi registrada. Às 8h54, a Havenwick Island Estate passou a ser minha. O advogado deslizou a pasta final na minha direção e disse: "Parabéns, Sra. Parker." Por um segundo, a sala ficou silenciosa demais. Eu já tinha ouvido meu sobrenome ser usado como aviso, como peso, como arma. Naquela manhã, pela primeira vez, ele soou como posse. O castelo ficava em uma ilha de rocha escura, a 12 minutos de barco do continente, com pier privado, uma estação meteorológica, 6 casas de hóspedes, um farol, um depósito de barcos, túneis subterrâneos de armazenamento e uma residência principal feita de granito tão escuro que parecia azul sob as tempestades. Era absurdo. Era lindo. E não era uma fantasia comprada por coração partido. Era uma fortaleza, um ativo de negócios, um centro de retiro em potencial e, principalmente, um endereço legal que ninguém da minha família controlava. Quando eu pisei no cais da Havenwick Island pela primeira vez como dona daquele lugar, o vento do mar bateu forte no meu rosto, como se quisesse testar se eu realmente pertencia àquele espaço ou se eu era só mais uma visitante que iria embora no primeiro dia. O administrador da propriedade já estava lá, esperando. O nome dele era Elias Grant, 61 anos. Ex-guarda costeira. Ele tinha olhos quietos, profundos e um casaco de lã pesado que parecia ter enfrentado mais tempestades do que qualquer pessoa comum conseguiria imaginar. A postura dele era firme, estável, daquele tipo que faz você sentir que até o mar precisa pedir permissão antes de avançar. Ele não falou muito. Só me observou por um segundo, como se estivesse confirmando alguma coisa. Depois, pegou um molho de chaves antigo, pesado, de metal e me entregou com as 2 mãos, com respeito. "Bem-vinda para casa, senhorita Parker." Essas palavras bateram em mim de um jeito estranho. Bem-vinda para casa. Ninguém nunca tinha me dito isso sem que parecesse uma cobrança, uma regra escondida ou uma forma de me prender a alguma coisa. Por um instante, eu fiquei parada, sem saber o que responder. Porque dentro de mim ainda existia aquela parte antiga que não acreditava que eu tinha uma casa de verdade. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, meu celular vibrou. E depois vibrou de novo. E de novo. Eu olhei para a tela. Minha mãe. Eu não atendi. Deixei cair direto na caixa postal. Em menos de 1 minuto, o telefone voltou a tocar. Meu irmão. Depois minha prima. Depois um número privado que eu já sabia o que significava.
Era como se, de repente, todo mundo tivesse lembrado que eu existia, não porque sentiam minha falta, mas porque eu tinha saído do lugar que eles achavam que eu deveria ficar. Eu fiquei ali, parada no cais, com o som das ondas batendo nas pedras abaixo, enquanto o mundo do outro lado começava a me puxar de volta. Mas eu não voltei. Eu não atendi. Eu só deixei tocar. Ao meio-dia, quando finalmente parei de olhar o celular, eu tinha 32 chamadas perdidas, 11 mensagens de voz e uma mensagem da minha mãe. Eu abri. Só tinha uma frase. Você me envergonhou ontem à noite. Volte para casa antes que isso fique pior. Eu li aquilo 2 vezes. Depois uma terceira. Não tinha pergunta se estava bem. Não tinha preocupação. Não tinha nem o mínimo esforço de fingir amor. Era uma ordem. Uma ameaça disfarçada de família. Volte para casa antes que isso fique pior. Eu respirei fundo e mostrei a mensagem para Elias. Não porque eu precisava de opinião, mas porque eu precisava de testemunha. Eu precisava de alguém que visse aquilo e confirmasse que eu não estava exagerando, não estava inventando, não estava distorcendo. Ele pegou o celular com calma. Leu uma vez. Não mudou a expressão. Leu de novo. E me devolveu o aparelho. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o mar. Depois disse, com uma calma pesada: tem gente que usa a palavra casa como coleira e odeia quando você aprende a destrancar as portas. Aquilo ficou em mim, não como frase bonita, mas como verdade. Naquele dia, pela primeira vez desde que tudo tinha começado, eu senti que não estava sozinha naquele lugar. Não completamente. Elias não perguntou nada sobre minha família. Não fez comentários desnecessários. Só me mostrou a ilha. E aos poucos, eu comecei a entender o que eu realmente tinha comprado. Não era só uma propriedade. Era um sistema inteiro. Um mundo isolado. O gerador principal precisava de atualização. O secundário falhava em dias de vento forte. A estufa antiga tinha vidro quebrado e estrutura enferrujada, como se tivesse sido esquecida no tempo. O farol ainda estava de pé, mas não era usado para turismo havia anos. Estava mais como um fantasma funcional, acendendo só para o mar, não para pessoas. As casas de hóspedes estavam abandonadas em partes, mas tinham potencial, muito potencial. Eu comecei a andar por cada uma delas, e cada espaço parecia me provocar ideias. Uma casa poderia virar residência para artistas que precisavam desaparecer do mundo por um tempo. Outra poderia ser um centro de apoio jurídico para mulheres que estavam saindo de situações de abuso financeiro e familiar. A antiga biblioteca poderia virar uma sala de documentos seguros. O galpão de barcos poderia virar um centro de logística e pesquisa marítima. E, aos poucos, eu percebi algo estranho. Cada cômodo da ilha parecia mais organizado do que a minha própria vida tinha sido nos últimos anos. Cada porta destrancada ali me fazia pensar nas portas que eu nunca tive coragem de abrir em mim mesma. Mas a paz não veio de forma limpa. Ela não chegou como silêncio perfeito ou descanso imediato. Ela chegou em pedaços. Em momentos curtos, entre uma ligação perdida e outra mensagem que eu não respondia. Entre o som do mar e o som de notificações insistentes que vinham do continente. Entre o que eu estava construindo e o que a minha família ainda tentava controlar à distância. E, mesmo assim, pela primeira vez, eu não estava recuando. Eu estava ficando. Minha mãe começou a me enviar mensagens através de parentes, uma por uma, todas disfarçadas de preocupação. Você está sendo impulsiva. Você não consegue administrar uma propriedade desse tamanho. Todo mundo está preocupado com seu estado mental. Essas frases não eram aleatórias. Era linguagem cuidadosamente construída. Linguagem de quem está montando um caso. De quem está tentando criar uma narrativa. De quem quer provar que você não é confiável. Que você é instável. Que você não deveria ter controle sobre a própria vida. Na terceira noite, um primo me enviou uma mensagem de voz. A voz dele estava baixa, como se estivesse com medo de alguém ouvir. Ele disse que minha mãe estava avaliando opções, porque meu comportamento estava preocupante. Eu ouvi 2 vezes. Na segunda vez, não senti emoção. Só clareza. Então eu encaminhei o áudio diretamente para o e-mail temporário do meu advogado. Sem responder. Sem discutir. Sem entrar no jogo. Foi nesse momento que eu entendi algo que me gelou por dentro. O documento que minha mãe tentou me obrigar a assinar no meu aniversário provavelmente não era só sobre família.
Ele provavelmente dava a ela algum tipo de controle legal sobre mim, sobre meus bens, talvez até sobre decisões médicas, talvez até sobre os lucros da empresa que eu construí. E a pergunta que começou a me tirar o sono não era mais por quê. Era outra. Há quanto tempo ela estava planejando isso? Na quarta noite, a chuva batia forte contra as janelas do castelo. O som era constante, pesado, como se o mar inteiro estivesse tentando entrar. Eu estava na biblioteca quando Elias bateu na porta. Ele entrou sem pressa, como sempre, e me entregou uma pasta antiga de manutenção dos donos anteriores. Encontrei algo atrás de um painel falso na sala de arquivos, ele disse. Eu abri a pasta. Dentro havia um mapa da propriedade, mas atrás dele havia outra coisa. Um registro antigo de visitantes. Folhas amareladas, já esquecidas pelo tempo. E ali estava. Um nome. Depois outro. Depois outro. O mesmo nome repetido 3 vezes ao longo de 7 anos. Minha mãe. Eu congelei. Havenwick Island não era novidade para ela. Ela já tinha estado ali. Muito antes de eu comprar. Muito antes de eu saber que esse lugar existia. E, de repente, tudo mudou de significado. Meu refúgio não parecia mais acaso. Parecia estratégia. Parecia algo que alguém já tinha olhado antes de mim. Como se eu tivesse entrado em um lugar que já tinha sido estudado, preparado, marcado. Um lugar onde alguém só não tinha terminado o trabalho. Eu fiquei olhando a assinatura dela no registro de visitantes até a tinta parecer que estava se mexendo. Margaret Whitmore Parker. A letra era inconfundível, perfeita demais, rígida demais. Cada traço parecia calculado, como se até o papel tivesse que obedecer. Como se até o mundo tivesse que ter cuidado para não decepcioná-la. A primeira visita tinha sido 15 anos atrás, 2 meses depois da morte do meu pai. A segunda, 8 anos atrás. Na época em que eu fui afastada da fundação da família porque não encaixava na imagem pública deles. E a terceira visita foi no inverno passado, 3 semanas antes de eu receber, de forma anônima, uma dica de que a Havenwick Island estava sendo subvalorizada no mercado. Eu fechei o registro devagar, porque naquele instante uma coisa ficou clara. Minha história não tinha começado quando eu comprei a ilha. Ela tinha começado muito antes disso. E alguém já estava nela antes de mim. Meu estômago gelou. Por um momento, eu tinha acreditado que eu tinha encontrado a ilha. Mas agora uma dúvida muito mais pesada começou a crescer dentro de mim. E se não fosse eu que tivesse encontrado a ilha? E se a ilha tivesse sido colocada no meu caminho? E se eu não fosse a compradora, mas apenas uma peça sendo guiada até um campo de batalha que meu pai já tinha preparado anos antes de eu entender que existia uma guerra? Aquela ideia me deixou sem ar. O Elias não disse nada de imediato. Ele só me acompanhou enquanto eu voltava com ele para a sala de arquivos do castelo. Lá dentro, o ar era mais frio. Cheirava madeira antiga, papel úmido e tempo esquecido. Começamos a procurar juntos. Atrás de livros de registros antigos, chaves enferrujadas, malas de couro rachado e mapas de navegação com cheiro de mofo, encontramos algo que parecia não pertencer àquela confusão de objetos abandonados. Uma caixa de documentos de metal, fechada, com um nome gravado na tampa. O nome da família original ligado ao transporte marítimo que tinha construído o castelo. O estranho foi o detalhe. A chave não estava escondida. Ela estava colada com fita adesiva debaixo de uma gaveta. Quase óbvia demais. Como se alguém quisesse que fosse encontrada, mas apenas pela pessoa certa, e não por alguém com pressa. Minha mãe sempre teve pressa quando algo não pertencia a ela. Dentro da caixa havia cópias de atas de reuniões, registros de transferências bancárias, fotografias antigas e uma carta endereçada ao meu pai. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia. A carta era de um homem chamado Charles Whitfield, um advogado de patrimônio que trabalhava com famílias antigas da Nova Inglaterra. Ele dizia que meu pai o havia contratado para criar um fundo independente em meu nome, separado da minha mãe. Financiado por investimentos marítimos que meu pai tinha feito antes de morrer. O fundo foi estruturado para ser liberado em etapas. Educação aos 21 anos. Capital inicial aos 25. Acesso total aos 35. Ou antes, se minha mãe tentasse obter controle legal sobre mim. Eu parei. Meu peito travou. Eu tinha 34 anos. Faltava apenas 1 ano. A não ser que o que aconteceu na noite anterior já contasse como uma tentativa.
Eu senti minha respiração falhar, como se o ar tivesse ficado pesado demais para entrar. Meu pai sabia. Talvez não tudo, mas o suficiente. O suficiente para construir uma proteção legal para uma filha que nem sabia que precisava ser protegida. O suficiente para preparar uma armadilha para a mulher que passou anos fingindo ser a viúva em luto. Mas dentro daquela caixa ainda havia algo pior. Documentos. Cópias de atas de reuniões falsificadas da empresa do meu pai. Registros de transferências de seguros. Papéis de beneficiários alterados. E anotações manuscritas ligando minha mãe a um padrão de desvio de bens depois da morte dele. Ela não estava apenas tentando controlar. Ela estava roubando. Roubando da empresa. Da fundação. Talvez até de mim. O quarto pareceu encolher ao nosso redor. E, de repente, todos aqueles anos ganharam outro peso. Todas as vezes em que ela dizia que minhas perguntas eram desrespeitosas. Não eram sobre respeito. Eram sobre medo. Medo de que eu começasse a ver demais. Todos aqueles anos ela tinha repetido a mesma coisa. Que eu era suspeita demais. Fria demais. Independente demais. Mas, agora, uma ideia começou a ficar clara dentro de mim. Talvez eu nunca tivesse sido difícil. Talvez eu só tivesse ficado perto demais da verdade. E isso era o que ela não suportava. Foi então que eu liguei para Nora Whitfield. Nora era neta do advogado que tinha escrito a carta do meu pai, e hoje era sócia do escritório dele. Ela atendeu no segundo toque. Quando eu disse meu nome, houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio longo, denso, como se ela já estivesse esperando aquele momento há muito tempo. E então ela falou. Eu estava me perguntando quando você ia ligar. Aquelas 5 palavras abriram uma porta dentro da minha vida que eu nunca mais conseguiria fechar. Na manhã seguinte, Nora chegou ao Maine. Não veio sozinha. Trouxe 2 banqueiros e um contador forense. Quando eles entraram no castelo, parecia que o lugar tinha mudado de função. A grande mesa de jantar virou uma mesa de trabalho. Uma sala de guerra. Documentos por todos os lados. Pastas abertas. Papéis antigos. Relatórios financeiros. Tudo espalhado como se a verdade finalmente tivesse sido colocada na superfície. E era exatamente isso que estava acontecendo. Uma guerra silenciosa. Nora começou a explicar tudo com calma, mas cada frase dela fazia o passado parecer mais pesado. O fundo do meu pai tinha sido escondido dentro de várias camadas de proteção legal depois que ele morreu de forma repentina em um acidente de barco. Ninguém conseguia acessar diretamente. Era como um cofre dentro de outro cofre dentro de outro cofre. A minha mãe tinha tentado contestar isso em segredo. Não conseguiu. E depois disso, ela passou anos me mantendo longe de qualquer informação que pudesse ativar esse fundo. Qualquer documento, qualquer pista, qualquer detalhe. E então veio a peça final. O contrato que ela tentou me forçar a assinar no meu jantar de aniversário. Aquilo não era só controle emocional. Era uma armadilha legal. Se eu tivesse assinado, ela poderia argumentar que eu tinha transferido voluntariamente minha autoridade financeira para o escritório da família dela. Ela não precisaria roubar meu dinheiro. Eu mesma teria entregue tudo a ela. Quando Nora explicou isso, eu não chorei. Eu não desabei. Eu não gritei. Eu fiquei imóvel. Porque existe um tipo de choque que não vem em forma de emoção. Vem em forma de compreensão total. E dentro dessa compreensão, nasceu algo novo. Não era tristeza. Não era medo. Era cálculo. Existe um tipo de raiva que grita. E existe outro tipo que vira matemática. A minha virou matemática. Começamos a trabalhar juntos. Calculamos fundos desaparecidos. Conferimos datas. Comparamos assinaturas antigas de atas de reuniões com documentos recentes. Revisamos registros digitais. Confrontamos cópias escaneadas com originais guardados no arquivo da ilha. Cada documento era uma peça. Cada peça era uma prova. E cada prova deixava uma coisa mais clara. Isso não era um conflito familiar. Era um sistema inteiro construído para esconder o que tinha sido feito durante anos. Encontramos doações feitas em nome de hospitais infantis que, depois, voltavam disfarçadas como pagamentos de consultoria para empresas ligadas aos aliados mais próximos da minha mãe. Encontramos também registros de pagamento chamados de preservação de legado, mas que não tinham nada a ver com preservar legado nenhum, só com manter o estilo de vida dela. E então veio algo ainda pior. Uma fatura de investigador particular de 8 anos atrás.
com o meu nome. Minha mãe não estava apenas observando meu dinheiro. Ela estava me observando. Cada passo, cada movimento, cada fase da minha vida. Até eu mesma. Já era quase meia-noite quando a Nora fechou mais uma pasta. Ela parecia exausta, mas os olhos dela estavam mais vivos do que antes. Gena, ela disse, com a voz baixa. Isso não é só má conduta familiar. Isso é fraude. Eu olhei para as janelas do castelo. Lá fora, o oceano batia com força nas pedras abaixo, como se estivesse tentando entrar. Durante anos, minha mãe treinou toda a família para me enxergar como alguém dramática demais. Instável, ingrata. Ela transformou minhas emoções no problema principal, para que ninguém nunca olhasse para as ações dela. Mas então eu me fiz uma pergunta silenciosa. O que você chama uma filha que para de pedir amor e começa a pedir provas? Perigosa. Foi isso que eu virei. Antes de sairmos da sala de jantar, Nora colocou uma pasta separada das outras. Tem mais uma coisa, ela disse. O arquivo do acidente de barco do seu pai foi solicitado 2 vezes depois da morte dele. Eu congelei. Uma vez pela seguradora, outra vez pelo advogado particular da sua mãe. O ar simplesmente sumiu dos meus pulmões. Eu não perguntei em voz alta o que todos ali já estavam pensando, porque a pergunta já estava no ar. Até onde minha mãe tinha ido para manter o controle? E quanto da minha vida inteira tinha sido construída em cima de uma versão da verdade que ela esperava que eu aceitasse em silêncio? Minha mãe fez o primeiro movimento oficial 6 dias depois que me expulsou. A petição chegou na Havenvik Island por um mensageiro, dentro de um envelope creme, com meu nome completo impresso em letras maiúsculas. Até o papel parecia caro o suficiente para me insultar. Dentro, os advogados dela afirmavam que eu sofria de instabilidade emocional aguda. Diziam que a compra da ilha provava julgamento irresponsável e que a família estava buscando uma supervisão temporária das minhas finanças, para minha proteção. Eu li aquela frase 2 vezes e sorri. Um sorriso calmo demais para alguém naquela situação. Tão calmo que a Nora me olhou com preocupação. Ela acha que a ilha te faz parecer irracional, disse a Nora. Eu olhei para ela e respondi. Então a gente vai fazer a ilha fazer sentido. Naquela tarde, nós não divulgamos nada publicamente. Não fizemos discurso. Não postamos indiretas. Não colocamos frases vagas na internet. E, principalmente, não demos à minha mãe o prazer de me ver reagindo com emoção. Em vez disso, construímos algo muito mais perigoso. Uma resposta tão precisa que parecia cirúrgica. Nora começou organizando tudo como uma linha do tempo perfeita. Ela apresentou provas de que a compra da ilha já tinha sido planejada semanas antes do jantar de aniversário. Havia relatórios de inspeção, memorandos de avaliação, confirmações bancárias, documentos de planejamento tributário, notas de projeção de renda mostrando que a ilha poderia se tornar um projeto lucrativo de preservação e retiro privado. Nada ali era impulso. Nada ali era emoção. Era estratégia. Meu contador forense montou um rastro limpo de cada centavo, cada transferência, cada verificação, cada movimentação financeira explicável. Sem buracos, sem dúvidas. Meu médico forneceu um laudo confirmando que eu estava totalmente apta, saudável e sem qualquer tipo de incapacidade mental ou emocional. E um ex-sócio meu enviou uma declaração descrevendo minha personalidade profissional de forma quase ofensivamente honesta. Metódica, cautelosa com riscos, financeiramente conservadora até o ponto de irritar. Quando li essa parte, eu ri pela primeira vez em dias. Foi um riso curto, quase estranho, mas real. Depois disso, adicionamos a peça que minha mãe não sabia que existia. A gravação do jantar de aniversário. Eu não tinha gravado aquilo de propósito. Meu celular estava na mesa porque eu esperava uma ligação do advogado de fechamento e o aplicativo de notas de voz ainda estava aberto de uma anotação de trabalho que eu tinha feito mais cedo. E ele registrou tudo. A voz da minha mãe exigindo que eu assinasse. A recusa em me deixar ler o documento. O grito dela. O silêncio da família inteira. E o som da minha cadeira arrastando quando eu me levantei e saí. Quando a Nora ouviu aquilo pela primeira vez, ela tirou os óculos devagar e disse: "Isso muda a temperatura do caso." Mas eu não queria só vitória legal. Eu queria verdade com testemunhas. Então organizamos uma reunião privada de esclarecimento em Boston. Um hotel, sala de conferência.
Convidamos o conselho da fundação, 2 jornalistas especializados em fraudes em organizações beneficentes e alguns membros da própria família. O convite foi escrito de forma tão educada que minha mãe não poderia recusar sem parecer culpada. E ela não recusou. Ela chegou no dia marcado, vestida de branco de inverno, com pérolas no pescoço, sorrindo como se estivesse indo a um almoço beneficente. Ela esperava uma filha abalada, frágil, controlável. Mas quando ela entrou na sala, encontrou telas de projeção, pastas organizadas, advogados, auditores, e eu, de pé na frente de todos, vestindo um terno azul marinho. Naquele momento, pela primeira vez na minha vida, eu não me senti pequena perto dela. Eu não me sentia mais como a filha decepcionante dela. Naquele momento, eu me sentia como uma testemunha chamada pela verdade. Esta reunião está sendo gravada, anunciou a nora. O sorriso da minha mãe travou por um segundo. Depois voltou, mas mais duro, mais falso. Jenna, isso é desnecessário, ela disse. Assuntos de família devem ser privados. E ali estava a frase. Aquela frase que sempre aparece quando alguém quer esconder o que fez. Privado nunca significa proteção. Significa controle. Significa silêncio forçado. Eu apertei o controle remoto. A primeira imagem apareceu na tela. O documento que ela tinha tentado me obrigar a assinar no jantar de aniversário. A sala ficou mais quieta. A segunda imagem mostrou a cláusula que dava ao escritório da família da autoridade emergencial sobre os meus bens. A terceira mostrou a data do pagamento da minha empresa. Um murmúrio atravessou o ambiente. Meu irmão mais velho se mexeu na cadeira. Minha tia ficou pálida, como se tivesse perdido o ar. Então a nora apertou o play. E a sala inteira ouviu. A voz da minha mãe encheu os alto-falantes. Assina, Jenna. Hoje à noite. Depois, saia. Silêncio. Nenhuma pessoa se mexeu. Ninguém tossiu. Ninguém tentou salvá-la da própria voz. Meu irmão ficou olhando para a mesa. Minha tia levou a mão à boca. E minha mãe me olhou com ódio tão puro que, por um segundo, quase pareceu honestidade. Você gravou sua própria família? Ela disse. Eu olhei direto para ela. E fiz a primeira pergunta que realmente importava. Por que você estava com tanto medo de eu ler aquele contrato? Ela não respondeu. Então eu avancei os slides. Transferências bancárias. Atas falsificadas. Dinheiro da fundação sendo desviado por contratos de consultoria inventados. Formulários de beneficiários alterados. Uma fatura de investigador particular com meu nome. O jornalista no fundo da sala inclinou o corpo para frente. Um membro do conselho sussurrou. Margarete, o que é isso? Minha mãe levantou tão rápido que a cadeira dela bateu na parede. Isso são documentos roubados, ela disparou. A nora não mudou o tom. Não, ela respondeu. São registros do próprio patrimônio, de fundos e entidades que o seu escritório não tinha autoridade para alterar. E então veio o último slide. Os registros de visitantes da Havenvik Island. A assinatura da minha mãe. Eu olhei para ela. E falei, com a voz firme. Você sabia do fundo do meu pai. Você veio à ilha 3 vezes porque parte do arquivo estava escondido aqui. Você não me expulsou porque eu te envergonhei. Você me expulsou porque estava ficando sem tempo. Por um segundo, a máscara dela rachou. Não quebrou completamente, mas o suficiente. O suficiente para todo mundo ver o que estava por baixo. O pânico, o medo, a perda de controle. Sua ingrata, ela sussurrou. Mas o microfone na mesa da conferência captou tudo. A sala inteira ouviu cada palavra. E foi exatamente nesse momento que a dinâmica mudou. Não porque eu gritei mais alto. Não porque eu a ofendi de volta. Mas porque eu tinha aprendido a coisa mais perigosa para pessoas como ela. Uma vítima calma, com provas. Com documentos. Com recibos. Com tudo registrado. Ali, pela primeira vez, minha família começou a entender o que eu já tinha entendido naquela noite de chuva em Havenvik. Minha mãe não estava me protegendo da família. Ela estava se protegendo da verdade. E quando isso ficou claro, já era tarde demais para controlar a história. Antes do pôr do sol, a situação já tinha saído completamente do controle dela. Um jornalista chamou aquilo de um conflito familiar privado com consequências financeiras públicas. Outro foi mais direto.
Chamou de fraude em organização beneficente ligada a uma tentativa de controle financeiro sobre uma filha adulta. Em menos de 24 horas, o conselho da fundação suspendeu minha mãe enquanto o caso era investigado. 2 diretores pediram demissão antes mesmo de serem chamados para depor. E então veio algo que eu não esperava. Meu irmão. A mesma pessoa que me viu ser expulsa da mesa sem dizer uma palavra. Ele me ligou de um número privado. Jenna, eu não sabia. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Eu queria acreditar. De verdade. Uma parte de mim ainda lembrava dele correndo atrás de mim na infância, me ensinando a andar de bicicleta, gritando "não olha para baixo". Mas outra parte de mim lembrava dele naquela mesa. O olhar baixo. O silêncio. A escolha de não me defender. Você não sabia porque não saber era confortável, eu disse. E desliguei. A audiência judicial sobre a petição da minha mãe virou a primeira grande humilhação pública dela. Os advogados dela tentaram argumentar que minha compra da ilha tinha sido irracional, que eu não tinha equilíbrio emocional para administrar aquele tipo de patrimônio. Mas a nora respondeu com relatórios completos. Avaliações técnicas mostrando que a ilha tinha sido comprada abaixo do valor de mercado por causa de pressão de liquidez do vendedor. Planos de conversão das casas de hóspedes em um centro de retiro de alto padrão com potencial real de lucro. Tudo documentado. Tudo sólido. Depois, a nora apresentou o áudio do jantar de aniversário. Quando a voz da minha mãe ecoou na sala, o rosto do juiz mudou antes mesmo da gravação terminar. Ficou mais duro, mais fechado, mais atento. Minha mãe permaneceu imóvel, mas eu vi os dedos dela apertando a própria palma com força. Quando a nora trouxe os documentos falsificados, o juiz deixou claro que não iria julgar crimes naquele momento, mas negou imediatamente a petição. E ainda encaminhou várias provas para análise do Ministério Público. Aquilo foi o primeiro colapso oficial, a primeira rachadura visível. E não foi a última. 3 dias depois, outra veio. Um dos aliados mais próximos da minha mãe dentro da fundação decidiu colaborar com a investigação. Ele entregou e-mails, modelos de faturas e uma mensagem dela que dizia: Jenna não pode nunca ter acesso independente. Ela vai fazer perguntas que o pai dela deveria ter levado para o túmulo. E talvez a mais difícil, porque quando alguém cruel finalmente cai, ainda sobra o vazio do amor que nunca esteve lá. Meu irmão veio à ilha uma vez depois que tudo terminou. Ele parecia mais velho, mais quieto, menos confiante de que Charme resolveria tudo. Ele pediu desculpas, sem desculpas escondidas dessa vez. Eu não abracei ele, mas também não fechei a porta. Eu disse que perdão não era um interruptor que eu ligava só para deixar os outros confortáveis. Era um caminho, e eu ainda não tinha decidido se ele podia andar nele comigo. Ele só sentiu, e pela primeira vez, ele aceitou uma resposta que não servia para ele. Aquilo já foi um tipo de progresso. No meu aniversário de 35 anos, eu abri a última parte do fundo do meu pai. A nora me entregou os documentos na mesma sala de jantar do castelo, onde antes tínhamos espalhado todas as provas contra minha mãe. Mas dessa vez havia algo mais. Uma última carta dele. Pequena. Direta. Jenna, eu não posso escolher sua vida por você. Só posso te deixar ferramentas. Confie na sua mente. Proteja seu nome. Construa um lugar seguro. Mas não vire pedra para sobreviver à pedra. Eu li essa frase várias vezes. Não vire pedra para sobreviver à pedra. Aquilo ficou em mim. Então eu não virei. Eu transformei Ravenvik em um lugar com portas abertas, limites claros e registros que ninguém podia apagar ou manipular em segredo. Guardei o vestido do jantar de aniversário em uma caixa de vidro no meu escritório. Não porque eu me alimento de dor, mas porque eu respeito provas. Sempre que alguém perguntava por que uma mulher compraria uma ilha de 87 milhões de dólares no dia seguinte a ser expulsa pela própria mãe, eu dava a primeira resposta simples. Porque eu pude. E depois eu dava a verdadeira. Porque, às vezes, a porta pela qual te jogam para fora vira a fronteira entre a vida que tentaram controlar e a vida que nunca mais podem tocar. E se você estiver ouvindo isso agora, preso numa mesa onde esperam que você assine sua própria voz para fora de você, lembre disso. Família não é provada por sangue, nem por sobrenome, nem por fotos de feriado, nem por quem bate palma quando você é humilhado por alguém poderoso. Família se prova por proteção.
por verdade, e pela coragem de ficar ao seu lado quando o silêncio seria mais fácil. Minha mãe gritou saia, porque achava que o exílio seria castigo. Ela nunca imaginou que isso se tornaria minha herança. Anos depois, Ravenvik já não parecia uma fuga. Parecia um ponto de origem. A ilha tinha mudado comigo. As estradas de pedra foram restauradas, as casas de hóspedes ganharam vida o ano inteiro e o antigo farol, que antes parecia só um monumento esquecido, agora era o lugar onde decisões importantes eram tomadas em silêncio, olhando o mar bater sem pedir permissão a ninguém. O Parker Independent Recovery Fund deixou de ser um projeto de fim de semana. Virou uma rede internacional. Mulheres chegavam sem nome público, sem histórias que precisavam explicar, sem medo de serem interrompidas no meio da própria frase. E pela primeira vez na vida de muitas delas, ninguém pedia que elas assinassem nada sem ler. Elias continuava na ilha. Não como funcionário, mas como guardião do ritmo daquele lugar. Ele dizia que Ravenvik tinha parado de ser propriedade e tinha virado responsabilidade. Eu nunca corrigi ele. Nora apareceu menos com o tempo, mas nunca desapareceu de verdade. Às vezes eu recebia ligações curtas dela, só para confirmar que o mundo ainda estava sendo monitorado. Meu pai continuava presente, não como lembrança dolorosa, mas como direção. A carta dele ficou emoldurada na minha sala, não como algo sagrado, mas como algo que me lembrava diariamente que sobrevivência não é rigidez, é escolha. Não vire pedra para sobreviver à pedra. Eu não virei. E isso fez toda a diferença. Um dia, no fim de uma tarde sem eventos, sem crises, sem reuniões urgentes, eu fiquei sozinha no cais. O mar estava calmo. Calmo demais para os padrões de Ravenvik. E foi aí que eu percebi algo estranho. Eu não estava mais esperando o próximo ataque. Não estava mais revisando cada mensagem como possível ameaça. Não estava mais vivendo como se o passado ainda estivesse me perseguindo. Eu estava simplesmente presente. O celular vibrou uma vez. Eu olhei. Uma nova solicitação de ajuda de uma mulher que eu não conhecia. Mais uma história começando no mesmo lugar onde a minha quase terminou. Eu não hesitei. Respondi. Você não precisa atravessar isso sozinha. E foi isso. Simples. Direto. Sem drama. Sem guerra. Só verdade. Naquela noite, quando voltei para o farol, o vento estava forte, mas não parecia hostil. Parecia vivo. Eu fiquei olhando as luzes da ilha acenderem uma por uma, as casas, o porto, o caminho de pedra, e entendi algo que eu tinha demorado anos para aprender. Ninguém me deu Ravenvik. Eu construí. Eu sobrevivi. Eu escolhi. E isso era muito mais forte do que qualquer herança, qualquer sobrenome, qualquer história que tentaram escrever por mim. Antes de dormir, eu abri a gaveta do escritório onde guardava o vestido do jantar de aniversário. O tecido ainda estava lá, quieto. Imóvel, sem poder sobre mim. Eu não senti raiva, não senti dor, só reconhecimento. Aquilo tinha sido o começo. Não do meu fim, mas da minha versão mais verdadeira. E pela primeira vez, quando fechei a gaveta, eu não estava deixando nada preso comigo. Eu estava deixando ir. Lá fora, o farol de Ravenvik acendeu sozinho, cortando a neblina do mar. E pela primeira vez, eu não precisei de ninguém para me dizer o que aquilo significava. Eu já sabia. Eu não tinha sido quebrada. Eu tinha sido reescrita. Anos se passaram, mas Ravenvik não ficou menor. Pelo contrário, ficou mais definido. Como se o tempo tivesse parado de tentar me apagar e começado, finalmente, a me entender. A ilha deixou de ser apenas um lugar de fuga e virou um sistema vivo. Um organismo que respirava junto com tudo que foi reconstruído ali. O antigo castelo, que um dia tinha sido símbolo de silêncio e poder escondido, agora era um centro ativo. Não de luxo, não de ostentação, mas de reconstrução. Salas que antes eram frias e vazias agora tinham vozes. Paredes que antes guardavam segredos agora ouviam histórias. E o mais estranho de tudo, ninguém mais pedia permissão para existir ali. O Parker Independent Recovery Fund cresceu além do que eu jamais tinha planejado. Não porque eu tentei expandir, mas porque ele começou a atrair pessoas que não tinham mais para onde ir. Mulheres chegavam de lugares diferentes do mundo, mas todas carregavam o mesmo tipo de silêncio. O silêncio de quem foi interrompida, de quem foi desacreditada, de quem foi chamada de instável só por dizer a verdade cedo demais. E em Ravenvik, esse silêncio não era mais obrigatório. Era quebrado, devagar, em voz alta, sem medo.
Elias ficou. Sempre ficou. Mas com o tempo, ele deixou de ser o homem que administra a ilha e virou algo mais difícil de nomear. Ele era o equilíbrio. Aquele que não fazia perguntas desnecessárias. Aquele que não tentava salvar ninguém, mas garantia que ninguém fosse impedido de se salvar. Nora vinha e ia como o mar. Às vezes aparecia com novos relatórios, novas investigações, novos nomes surgindo em redes que ainda tentavam se esconder. E às vezes ficava só sentada no cais comigo, sem falar nada, olhando o horizonte como se estivesse conferindo se o mundo ainda era confiável. Meu pai, mesmo morto há muito tempo, ainda continuava presente de uma forma estranha. Não como uma ausência, mas como uma estrutura invisível que tinha segurado tudo que eu achava que era queda. A carta dele estava comigo o tempo todo. Não como lembrança emocional, mas como direção permanente. Não vire pedra para sobreviver à pedra. Essa frase deixou de ser aviso, virou escolha diária, porque é fácil endurecer quando o mundo tenta te quebrar. É fácil virar algo frio quando você foi tratada como descartável. Mas eu vi o que isso fazia nas outras pessoas. Vi mulheres que sobreviviam, mas não viviam mais. E eu não queria isso. Nem para elas, nem para mim. Então Ravenvik virou outra coisa. Não um castelo, não uma ilha, mas um lugar onde sobrevivência tinha que continuar sendo vida. Um dia, muito tempo depois de tudo ter terminado, eu caminhei sozinha até o farol. O vento estava forte, como sempre. O mar batia contra as rochas como se nunca tivesse parado para descansar. Mas eu já não sentia isso como ameaça. Era só o mundo sendo mundo. Lá dentro do farol, as luzes estavam automatizadas, mas eu ainda gostava de ver o momento em que elas acendiam. Uma por uma, como decisões sendo tomadas sem medo, como verdades aparecendo no escuro. Eu fiquei ali por um tempo que não medi, porque eu não precisava mais medir o tempo em sobrevivência. Meu celular vibrou no bolso. Uma nova mensagem, de uma mulher que eu nunca tinha visto. Uma história curta, caótica, familiar demais. Ela não pedia ajuda diretamente, mas também não precisava. Eu já sabia ler aquele tipo de silêncio. E a única coisa que respondi foi: você não está sozinha, e não precisa provar nada para ser ouvida. Enviei, sem esperar resposta. E naquele instante eu entendi algo que demorou anos para se formar dentro de mim. Eu não tinha vencido minha mãe. Isso não era vitória. Era consequência. A verdadeira mudança não foi ela cair. Foi eu não cair junto. Foi eu não repetir o ciclo. Foi eu não transformar dor em identidade permanente. Mais tarde, de volta ao castelo, eu entrei no escritório antigo e abri a gaveta onde o vestido ainda estava guardado em vidro. O mesmo vestido da noite em que tudo começou. O tecido ainda tinha memória, mas não tinha mais poder. Eu olhei para ele por um longo tempo. E pela primeira vez, eu não vi uma humilhação. Eu vi um ponto de virada. Não o momento em que fui expulsa, mas o momento em que deixei de pertencer ao lugar errado. Fechei a gaveta devagar, sem raiva, sem nostalgia, sem peso, como quem encerra um arquivo que já cumpriu sua função. Lá fora, o farol de Ravenvik acendeu mais uma vez, iluminando o mar escuro. E, pela primeira vez, eu não pensei em fuga, não pensei em guerra, não pensei em sobrevivência. Eu pensei em continuidade, em construção, em futuro. E se alguém um dia me perguntasse o que realmente aconteceu comigo naquela noite em que minha mãe gritou saia, eu não responderia com tragédia, nem com vingança, nem com dor. Eu diria apenas isso. Ela tentou me expulsar da vida dela, mas acabou me empurrando para a minha. E Ravenvik não foi o fim de nada. Foi o começo de tudo. Anos depois, Ravenvik já não parecia um cenário de história. Parecia um lugar que aprendeu a respirar por conta própria. O castelo, que um dia foi frio e cheio de silêncio pesado, agora tinha outro tipo de silêncio. Não o silêncio do medo, mas o silêncio de pessoas que finalmente não precisam se defender o tempo todo. As paredes ainda eram as mesmas, a pedra escura ainda cortava o vento, o mar ainda batia com força contra os penhascos. Mas tudo tinha mudado de significado. Antes, aquilo parecia isolamento. Agora, parecia proteção escolhida. O Parker Independent Recovery Fund tinha crescido muito mais do que qualquer relatório poderia prever. Não porque alguém quis transformar em império, mas porque a necessidade do mundo puxava aquilo como uma corrente invisível. Mulheres continuavam chegando.
Algumas chegavam em silêncio absoluto. Outras chegavam quebradas, com documentos amassados na bolsa e medo nos olhos. Outras chegavam com raiva. E todas, sem exceção, chegavam carregando uma coisa em comum. Alguém tentou fazer elas acreditarem que não tinham direito de decidir a própria vida. E Ravenvik virava o contrário disso. Aqui ninguém pedia desculpa por existir. Aqui ninguém precisava provar sofrimento para ser ouvida. Aqui, pela primeira vez, muitas delas descobriam que não também era uma frase completa. Elias continuava ali, mas ele já não era só o homem do porto. Ele era o tipo de presença que mantém coisas frágeis estáveis sem nunca parecer demais. Ele dizia pouco, mas tudo o que ele dizia ficava. Às vezes ele só olhava o mar e dizia: "O tempo aqui mudou de direção." E eu entendia, porque também tinha mudado dentro de mim. Nora já não vinha com tanta frequência, mas quando vinha, trazia sempre o mundo junto. Novos processos, novas investigações, novos nomes aparecendo em estruturas que antes pareciam intocáveis. E, às vezes, ela só sentava comigo no farol, sem falar nada, como se estivéssemos checando se a realidade ainda estava funcionando do jeito certo. Meu pai continuava presente de uma forma estranha, não como lembrança distante, mas como uma espécie de raiz invisível, algo que eu não via, mas sustentava. A carta dele nunca saiu da minha mesa. Já tinha sido lida tantas vezes que algumas palavras estavam quase decoradas no meu corpo. Não vire pedra para sobreviver à pedra. Essa frase deixou de ser conselho. Virou limite, virou decisão, virou identidade escolhida. Porque eu aprendi uma coisa que ninguém me ensinou antes. Sobreviver não pode ser o único objetivo da vida. Se for, você continua preso no momento em que quase morreu. E eu não queria mais viver nesse momento. Eu queria viver depois dele. Um dia, o céu de Ravenvik estava pesado, mas não ameaçador. Aquele tipo de céu cinza que não anuncia desastre, só mudança. Eu caminhei até o cais sozinha. O vento puxava meu casaco, o mar batia forte e as ondas quebravam como sempre quebraram. Mas eu já não interpretava aquilo como guerra. Era só o mundo sendo grande demais para ser controlado. Meu celular vibrou. Uma mensagem nova. Mais uma mulher. Mais uma história começando no mesmo ponto onde a minha quase terminou. Ela não dizia muito. Só algumas frases quebradas. Eles disseram que eu sou difícil. Disseram que eu estou exagerando. Disseram que eu devo assinar para evitar problemas. Eu li aquilo uma vez. E não senti raiva. Não senti memória. Não senti retorno ao passado. Senti direção. Eu respondi: "Não assine nada que você não entenda completamente. E não fique sozinha nessa sala." Enviei. E guardei o celular. Sem esperar nada. Sem precisar de resultado imediato. Porque aquilo já não era sobre mim sozinha. Ravenvik tinha virado um lugar onde histórias não morriam no silêncio. Elas mudavam de rota. Mais tarde, naquele mesmo dia, eu subi até o farol. O vento lá em cima era mais forte, mas não me empurrava para trás. Me deixava firme. Lá dentro, as luzes automáticas acendiam uma por uma, e eu sempre ficava alguns minutos só observando, como se cada luz fosse uma decisão tomada sem medo, como se cada brilho dissesse: "Aqui ainda existe escolha." E naquele momento, algo finalmente ficou completo dentro de mim. Eu não era mais a filha que foi expulsa. Não era mais a vítima de uma mesa de jantar. Não era mais o nome que alguém tentou controlar. Eu era o lugar onde aquilo tudo terminou de funcionar. E, ao mesmo tempo, começou a falhar. Porque quando alguém tenta te apagar, e você continua existindo com mais clareza depois disso, não existe mais controle possível. Só consequência. Mais tarde, voltei ao castelo. Passei pelo corredor longo, aquele que antes parecia sempre escuro demais. Agora ele não era escuro. Era só quieto. Entrei no escritório. Abri a gaveta de vidro onde o vestido ainda estava guardado. O mesmo vestido daquela noite. Ele não tinha mudado. Mas eu sim. Fiquei olhando por um longo tempo. E dessa vez não vi humilhação. Nem dor. Nem passado preso. Eu vi origem. O ponto exato onde alguém tentou me reduzir e falhou. Fechei a gaveta. Devagar. Como quem encerra algo que não precisa mais ser reaberto. Lá fora, o farol acendeu novamente, iluminando o mar escuro, constante, sem pressa.
E pela primeira vez em muitos anos, eu não pensei em guerra, nem em justiça, nem em reconstrução. Eu pensei em continuidade, porque a vida não tinha terminado naquele jantar. Ela tinha apenas mudado de direção. E se existe uma verdade que Ravenvik me ensinou, é essa. Ninguém te devolve a vida que tentou te tirar. Você constrói uma nova, tão sólida que o passado não encontra mais onde entrar. E quando isso acontece, o que te expulsou deixa de ser ferida e vira fronteira entre o que te controlou e tudo aquilo que finalmente passou a ser seu.